Este vai ser o último vídeo desta playlist dedicado a um mecanismo de preparação dos nossos projetos. Isto é, nós vamos aqui ver neste vídeo como podemos utilizar o Bootstrap numa página web. Já iremos falar muito rapidamente sobre o que é o Bootstrap, mas iremos de alguma forma concluir com este vídeo esta análise inicial que seria quase obrigatória para enquadrar todos os exercícios que vamos fazer deste vídeo em diante, ok? Deste vídeo em diante o que nós iremos fazer é começar a aplicar estes conhecimentos todos e à medida que formos avançando e à medida que eu vos for exemplificando como construir páginas de internet de determinadas formas, nós vamos abordando cada uma das matérias de uma forma rápida, simples de compreender, mas fundamentalmente através de exemplos. O exemplo que eu vou mostrar neste vídeo é bastante simples, mas sem a utilização de uma biblioteca, como o caso do Bootstrap, seria extremamente complicado, ou pelo menos mais complexo, construir o exemplo deste layout que nós aqui temos. E esqueçam os tons de azul que estão à volta. Nós vamos criar uma página cujo fundo é aquele cinza mais escuro e depois vai ter no seu interior ali aquela informação que tem um grande título, um separador e depois tem ali duas colunas e dois botões no fundo de cada uma destas colunas. Isto apenas para servir como exemplo mais simples para vermos como é que nós podemos inserir o Bootstrap dentro da nossa página e como é que o podemos utilizar conjuntamente com o nosso próprio ficheiro de Cascading Style Sheets. Vamos então avançar rapidamente para a criação deste exemplo. Em primeiro lugar, vou criar aqui uma nova pasta para o projeto _3. Vamos voltar aqui ao Visual Studio Code e vamos abrir aqui essa pasta. Neste caso, o projeto 3 está ali selecionada já. Vamos clicar aqui em selecionar pasta. Vamos criar um novo ficheiro HTML, que é o ficheiro que vai servir para exemplificarmos aqui o nosso projeto. Então, vamos fazer Ctrl+N, Ctrl+Shift+P, vamos escrever lang para escolher o Language Mode e HTML. Agora vamos escrever HTML e vamos selecionar a segunda opção, HTML5. Vamos passar a ter então a tal estrutura da página web, que será mais que suficiente para o nosso exemplo. Aqui vou colocar em PT, aqui vamos colocar projeto 3. Vamos então acrescentar aqui os elementos que são necessários para incluir o Bootstrap dentro da nossa aplicação. Em primeiro lugar, o que é o Bootstrap? O Bootstrap é um ficheiro ou um conjunto de ficheiros especiais de CSS e também de JavaScript, que permitem acrescentar aqui de imediato à nossa página de internet um conjunto de classes, de índices, etc., que nós podemos utilizar diretamente sem termos que escrever nenhum CSS. No entanto, vulgarmente o que acontece é nós combinarmos a coexistência de duas circunstâncias, o Bootstrap e, para além disso, um ficheiro, pelo menos um, de Cascading Style Sheets criado por nós, onde nós vamos acrescentar algumas configurações que não existem por defeito no Bootstrap. Ora, no momento em que eu estou a gravar este vídeo, existe, ou estamos numa fase de transição entre duas versões de Bootstrap e que vão ter algumas alterações significativas. Estou a falar concretamente da versão Bootstrap 3.3.7 para a versão Bootstrap 4.0. No momento em que eu estou a fazer este vídeo, a versão 4.0 já está disponível para ser utilizada, mas ainda está numa versão beta. Então, nós iremos ter com certeza a ocasião de falar sobre o Bootstrap 4 ao longo desta playlist. Neste vídeo, em concreto, eu vou utilizar o Bootstrap 3. De qualquer das formas, a forma de nós podermos utilizar o Bootstrap dentro do nosso projeto é muito semelhante. Então, vamos aqui buscar o Bootstrap à internet. Vamos aqui abrir o nosso browser e vamos procurar pela palavra Bootstrap. Neste momento, quando eu encontrar aqui no Google o getbootstrap.com, o que já vai acontecer é que ele vai abrir já na versão 4. No entanto, eu poderia estar a usar a versão 4, como podem observar aqui, atualmente é ainda a versão beta 2, ainda nem sequer é a versão alpha. Eu posso selecionar aqui as versões anteriores. Eu vou utilizar a versão 3.3.7, que é a versão estável do Bootstrap.
Vamos então aqui encontrar neste site várias formas para podermos utilizar o Bootstrap dentro da nossa página web. Aquela que é mais utilizada eventualmente é a utilização de uma CDN. Uma CDN é uma designação que significa Content Delivery Network. E a CDN é o seguinte: se eu for aqui ao Getting Started, nós vamos encontrar aqui informações sobre download do Bootstrap e nós podemos fazer o download, descarregar os ficheiros para o nosso computador e colocar dentro da pasta do nosso projeto. Não é isso que vamos fazer, eu vou utilizar o Bootstrap CDN. O que é que isto significa? Nós necessitamos de copiar estas tags que aqui estão, não vamos precisar delas todas e vamos ter que as colocar dentro do nosso projeto. Ora, como eu vou apenas utilizar neste vídeo o Bootstrap versão CSS, não vou necessitar de utilizar o ficheiro de JavaScript porque não vou utilizar componentes específicos do Bootstrap, vou simplesmente utilizar a classe CSS. A única coisa que eu tenho que fazer é simplesmente selecionar tudo isto que aqui está, Ctrl C, regressar aqui ao meu projeto e na secção do Head eu vou fazer Ctrl V para colar aqui esta ligação. O que é que vai acontecer nesta situação? Quando a minha página for executada, vai automaticamente a esta localização carregar o Bootstrap a versão 3.3.7. Se nós não tivermos acesso a esta pasta, não se preocupem. Porquê? Porque muitas páginas de internet utilizam exatamente a mesma localização para aceder ao Bootstrap. E o que acontece é que, após algumas visitas a várias páginas, este ficheiro vai acabar por ficar em cache no nosso computador. O que é que isso significa? Que ele já nem sequer vai procurar o ficheiro neste endereço que aqui está. Ele vai diretamente à pasta dos ficheiros temporários do nosso computador, os temporários da internet, vai encontrar lá o ficheiro e vai incorporá-lo no nosso projeto. Então, neste momento, o que nós podemos verificar aqui, se não gravarmos este ficheiro, Ctrl S, vamos guardar aqui como index.html. Vai acontecer então é que se nós agora formos aqui à pasta do projeto 3, fizermos aqui um duplo clique, nós vamos ter aqui o carregamento da página, não contém qualquer informação, mas nós vamos ter a possibilidade de verificar que o Bootstrap está a funcionar. Da seguinte forma, bastará colocar aqui um parágrafo, ou pelo menos, ou por exemplo, um texto, um header texto, ok? Um título 3, vamos guardar, vamos refrescar aqui a nossa página. Vocês vão reparar que este tipo de letra não tem serifas. O que é que são as serifas? São aqueles elementos que aparecem nas pontas das letras. Eu vou aqui já aproveitar para mostrar serif. E se formos verificar então o que é que são as serifas? As serifas são estes elementos que aqui aparecem nos cantinhos das letras. São elementos essencialmente ornamentais. Ora, vocês já ouviram falar o sans serif e o serif. Ora, letras do tipo serif são letras com serifas, ok? Como por exemplo este S que aqui está, que tem esta curvatura do S, mas tem depois nas pontas estes elementos decorativos. O sans serif significa sem serifas e, portanto, são letras que não têm as serifas. Vocês têm aqui a diferença entre as duas letras e cá estão os elementos que são acrescentados nas letras serifadas, isto é, o sans serif é reto, o serif tem a mesma estrutura, mas depois tem estas pontinhas que aqui estão assinaladas a vermelho. Ok, ficaram a conhecer, para quem não sabia, mais uma dessas informações. Neste caso, o texto aqui está apresentado com o Bootstrap. Se eu comentar aqui este link que aqui está, e portanto não carregar o Bootstrap para a minha página, se eu agora fizer um refresh, o que vai acontecer é que vocês vão ver que é um texto com um tipo de letra diferente. E por conseguinte, o que nós vamos ter aqui então é de imediato a informação de que o Bootstrap está a funcionar corretamente. Ora, voltando ao exemplo que eu tinha mostrado inicialmente, aqui deste nosso template, o que nós aqui temos então é um título, temos aqui um separador, temos aqui depois duas colunas, etc. Se nós fôssemos construir isto exclusivamente com HTML, não seria possível colocarmos estas duas colunas aqui, pelo menos de uma forma muito simples, ok? Utilizando o CSS escrito única e exclusivamente por nós, seria possível, como é óbvio, mas iria dar-nos algum trabalho, principalmente com a questão das colunas, ok? Então o que nós vamos fazer é tirar partido do Bootstrap. Porquê? Porque ele já tem algumas configurações base, isto é, algumas classes que nos permitem
organizar a nossa página de uma forma muito simples com este aspecto, ou pelo menos mais ou menos com este aspecto. Então vamos aqui regressar à nossa página. Em primeiro lugar, vamos nos preocupar com aquilo que é considerado como o contentor do Bootstrap. O que é um contentor de Bootstrap? Existem de uma forma simples dois tipos de contentores. Eu vou colocar aqui div. E neste div eu vou colocar a classe e vou dizer qual é a classe de Bootstrap que eu quero utilizar. Existem duas classes possíveis, Container ou então o Container Fluid. Qual é a diferença entre estes dois containers? Bom, em primeiro lugar, e antes de vermos estas diferenças, porque assim nós vamos conseguir ver, nós vamos acrescentar aqui ao projeto um nosso próprio fecheiro de CSS. Então eu vou colocar aqui o link para um fecheiro de CSS que eu vou chamar styles.css ou style.css para não estarmos a perder muito tempo. Ctrl N, Ctrl Shift P, lang para linguagem, CSS. Temos aqui o nosso fecheiro de CSS, vamos fazer Ctrl S e vamos gravar com o nome styles ou style.css, ok? Neste fecheiro, o que eu vou agora colocar aqui é já a cor de fundo da minha página web. Neste momento ela está branca, vamos colocar a cinza. Então vamos colocar aqui o body, background color, e vamos escolher aqui uma cor cinza. Eu vou aqui procurar uma cor. Atenção que para eu chegar aqui a este aspecto, eu fiz Ctrl Space e ele dá-me aqui logo esta listagem toda. Vamos colocar aqui um dim gray, mas agora depois dele estar ali colocado, nós vamos poder vir aqui com o mouse e escolher uma cor ainda mais escura. Ok? Muito bem. Então vamos aqui fazer um Ctrl S, vamos aqui refrescar a nossa página, temos o fundo a cinza. Vamos tratar então daquele layout que nós colocamos aqui, ou pelo menos deste contentor. Vamos colocar aqui um texto, um parágrafo texto. E o que nós vamos fazer aqui, este contentor, é acrescentar, para além do container, uma outra classe que nós vamos criar aqui. Então vamos colocar aqui ponto caixa. E nesta caixa vamos colocar uma cor background color white, branco. Ok? Então, quando nós utilizarmos esta classe, que eu vou colocar aqui separada por um espaço, elas também podem ser separadas por um ponto, mas neste caso será mais conveniente colocar aqui com um espaço caixa. O que vai acontecer então agora é que quando eu refrescar aqui o meu ambiente, vocês vão reparar que ali em cima está encostado então este espaço em branco com a palavra de texto. Ora, não é exatamente isto que eu quero e para além disso eu quero reservar aqui um espaço da parte de cima, ok? Vamos reservar aqui então uma margem. Então vamos fazer aqui o seguinte, vamos colocar aqui uma margem que eu vou definir, aqui, não, vamos defini-la aqui em cima para podermos reutilizar. Margem 20, eu vou-lhe chamar assim a esta classe porque agora vou colocar aqui margem top, ou neste caso margin top 20px e margin bottom. Ok, sim, margin bottom 20px. Poderíamos escrever este texto de várias formas. Por agora eu vou deixar desta forma muito mais descritiva. Isto é, estou a definir 20 pixels de margem para cima, 20 pixels de margem para baixo. Ok? Então, vamos verificar agora também e vamos já agora aproveitar para colocar um pathing, que é uma margem interior de 40px. Para ficar com bastante margem. Vamos aqui refrescar o nosso código, ok? Ele aqui ainda não está a funcionar. E porquê? Porque eu escrevi aqui a classe margem 20, no entanto, eu não a atribuí aqui. Então, na caixa, temos o container, caixa, e para além disso, temos margem 20. Então, neste caso, se eu agora refrescar, já temos 20 pixels de margem, temos aqui uma margem maior, e eu já vou explicar porquê. Porque utilizei a expressão container. Se eu colocar container fluid, o que vai acontecer é que toda aquela banda que aqui está branca, okay, todo este contentor que tem aqui esta margem, vai desaparecer e vai se encostar aos lados, ok? Vulgarmente, aquilo que vimos atualmente no que diz respeito ao seccionamento das páginas web é a utilização de container fluid. E depois, dentro do container fluid, por exemplo, podem aparecer alguns containers, que é o que nós vamos fazer aqui. Vamos deixar ficar o container fluid, vai ficar ligeiramente diferente do nosso exemplo inicial, mas vamos colocar aqui um container dentro. Então, para isso, nós vamos fazer é o seguinte, vamos colocar aqui ponto container, ok? E ficamos logo aqui com um contentor dentro de outro contentor, ok?
Neste caso, se eu colocar aqui um parágrafo de texto, ok, o que vai acontecer agora então é que este texto que aqui está passou a existir dentro de um contentor que está mais para dentro. Então vamos ter aqui o texto ligeiramente mais para dentro. Vamos então colocar aqui o título. Para isso, eu posso colocar aqui título, o título geral. Okay? Então vamos colocar aqui font size 3am, significa 3 vezes o tamanho normal do texto. Ok? Vamos então verificar aqui o que é que acontece se eu colocar aqui no meu texto. Okay? Vamos colocar aqui um H, pode ser um I, pode ser qualquer coisa que vocês queiram, pode ser inclusive um parágrafo. E este parágrafo vai ter então aqui o que temos para si. Okay? Classe, e agora vamos definir a classe que nós definimos aqui, título geral. Ok? Reparem o que é que vai acontecer agora. Quando eu refrescar aqui o meu código, nós vamos ter, de facto, as letras em tamanho considerável, bastante interessante, mas encostado do lado esquerdo. Então vamos recorrer a uma classe do Bootstrap que nos vai permitir centrar o texto automaticamente, que é o Text Center. Okay? Bastará escrevermos isto, não temos que vir definir aqui nenhuma classe especial, esta já faz parte do Bootstrap. E reparem o que é que vai acontecer agora, quando eu refrescar, temos o título ao centro. Vamos acrescentar então agora uma divisão aqui, ok? Então eu vou aproveitar e vou colocá-la logo aqui por baixo do título. E agora reparem o que vai acontecer, temos aqui a linha divisória, embora não seja muito perceptível, ela está cá. Agora vamos fazer aquilo que parece aparentemente mais complexo. Vamos colocar aqui duas colunas. De facto, aqui no caso do Bootstrap, nós temos a vantagem de poder fazer isso de uma forma muito simples. Eu vou colocar aqui a coluna 1 e depois iremos fazer a coluna 2 quase com um copy-paste. Ora, como é que nós vamos fazer a coluna 1? Vamos colocar div e vamos criar aqui um espaço dentro da nossa página. A classe é que vai ser uma classe especial do Bootstrap porque está intimamente relacionada com o sistema de grid. O que é que o Bootstrap faz? Bom, ele permite-nos construir aqui uma página web, vamos aqui abrir o nosso exemplo, e que nos permite criar aqui um conjunto de linhas e dentro de cada linha ter no máximo até 12 colunas. Ora, isto é extremamente interessante, nós não vamos estar a perder muito tempo com isto, vamos ver isto a funcionar na prática. Se eu posso ter aqui no máximo 12 colunas, o que vai acontecer é que eu posso, por exemplo, utilizar 6 colunas para a primeira coluna e outras 6 colunas para a segunda. Como é que nós fazemos isto então aqui no nosso código da HTML? Bom, eu vou colocar aqui call de coluna, vou usar, por exemplo, a expressão SM de tamanho small e depois vou colocar aqui 6. Então eu quero criar uma coluna de tamanho pequeno, mas com 6 espaços. Nós depois iremos ter a ocasião de verificar o que é que isto significa, tamanho pequeno, tamanho largo, tamanho mais pequenino, etc. Agora vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui o título da coluna 1, ok? E aqui embaixo vamos ter o texto da coluna 1. Ora, se nós formos agora observar o que é que vai acontecer aqui algo de relativamente estranho, ok? Vamos ter aqui este espaço assim. Bom, de facto, o que nós devemos fazer antes de colocarmos a coluna é criarmos um outro div que vai estar aqui por fora destes todos, ok? Eu vou aqui separar o código para vermos bem. Este div vai estar aqui fora, este aqui eu vou empurrar um bocadinho mais para dentro, ok? E este div vai abrir aquilo que se chama uma row. Uma row é uma linha, ok? Na prática nós não vamos ver diferença nenhuma, apenas ali uma pequena margem que foi retirada, mas o que nós estamos a criar é uma linha completa e agora criamos aqui uma coluna. Como é que nós conseguimos ver que de facto temos aqui uma coluna até ao meio? Bom, nós podemos simplesmente colocar aqui ponto coluna e colocar aqui background color yellow, por exemplo. Vamos colocar uma cor amarelo aqui no fundo da minha coluna. Então vamos abrir aqui um espaço, colocar aqui coluna, Ctrl S para guardar e se eu agora refrescar, como podem observar, nós temos uma coluna deste lado. Como é que nós fazemos para acrescentar uma coluna do lado seguinte? Uma vez que a nossa grelha tem um espaço para 12 colunas e nós só utilizamos 6 delas, se eu agora copiar tudo isto e colocar aqui,
e colocar coluna 2, nós vamos poder deixar ficar aqui coluna 6, ok? Aqui passa a ser coluna 2, e agora se nós regressarmos aqui, vamos ter a segunda coluna ali daquele lado. Como podem verificar, elas estão as duas juntas, ok? Apesar de existir esta separação, o que nós podemos fazer é criar aqui na nossa coluna uma margem a toda a volta de 10 px, 10 pixels, ok? Então reparem o que é que vai acontecer agora. Quando eu refrescar, vai acontecer esta circunstância. Vocês poderão perguntar, então, mas pelo facto de eu ter colocado uma margem, automaticamente passou para a linha de baixo, porquê que terá sido? Ou porque eu estou aqui a esgotar a largura das minhas colunas, e eu não devo fazer isto desta forma, ok? Então o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, vamos remover aqui o padding, ou neste caso vamos remover aqui o background color, vamos aqui colocar na coluna um padding, isto é, uma margem interior de 10 px. Ok? Vamos agora colocar aqui o título do serviço. E eu aconselho a não usarem letras cedilhadas. Então vamos ter aqui font size com 2am, isto é, 2 vezes o tamanho normal. Ok? E vamos agora colocar esta classe, ok? Vamos escrevê-la que é mais fácil, vamos colocar esta classe aqui, classe é igual a, neste caso, título serviço. Okay? Vamos verificar o que é que acontece quando agora refrescarmos aqui, reparem, título da coluna 1, depois temos aqui o texto, obviamente que o texto poderá ser um texto qualquer, nós vamos colocar aqui o Y, Ctrl Shift P, eu vou utilizar o lorem, que é para colocar aqui um parágrafo de texto, ok? Vamos agora verificar o que é que aconteceu aqui. Temos aqui já o texto, reparem que comparativamente àquilo que nós temos aqui, não está muito diferente, apesar de que este título está ainda alinhado à esquerda. Como é que nós vamos fazer para o alinhar ao centro? Vamos utilizar a mesma expressão que aqui está. Neste caso temos aqui título serviço, text center. E reparem então o que é que vai acontecer agora. O texto vai ficar centrado, mas centrado dentro desta coluna. Ok? Como é que iremos fazer então? Eu vou eliminar aqui a coluna 2, porque depois é só fazer um copy-paste praticamente. O que é que nós vamos fazer aqui para acrescentar um botão no fundo? Isto é, fazer aquilo que aqui está em baixo. Bom, vamos novamente utilizar aqui as classes do Bootstrap. Eu vou escrever aqui o button. Vamos ter aqui um botão. E este botão vai ter então a expressão, cá está, ler mais. Ok? Então vamos colocar aqui ler mais. Agora vamos fazer o seguinte, vou colocar aqui classe e neste caso concreto vou utilizar a expressão btn de botão e btn-primary. Ora, o que isto vai permitir então fazer é formatar o meu botão no sentido de ele ficar com um aspecto mais interessante. Neste caso será com um aspecto azul. Este botão ainda não está centrado. Reparem o que é que vai acontecer agora quando eu refrescar. Ele vai ficar ali, ler mais daquele lado. Mas nós temos aqui isto ao meio. Ora, então o que é que nós vamos fazer? Bom, podemos chegar aqui ao nosso código, colocar tudo isto dentro de um div, colocarmos o div do lado lá a fechar. Ok? Então vamos selecionar tudo isto que aqui está. E vamos colocar aqui dentro, isto nós poderíamos colocar assim para termos uma leitura melhor. Dentro deste div vamos colocar classe é igual a text center. E neste caso tudo o que estiver dentro do div vai ser centrado a meio. Então reparem o que é que vai acontecer agora, o botão vai para o meio. Se eu agora quiser então fazer uma replicação de tudo isto para o lado contrário, nós vamos ter aqui neste caso, e dando sequência ao que aqui está, o melhor software, o melhor atendimento. Então vamos fazer aqui o melhor software e agora vamos copiar tudo isto e vamos colocar aqui em baixo a coluna 2, o melhor serviço, vamos deixar ficar o texto e vamos deixar ter ali o ler mais. Vamos verificar então o que é que resultou de tudo isto que nós aqui escrevemos. Vamos aqui refrescar e cá está então o melhor software, o melhor serviço. Temos aqui o texto, temos a tecla ou o botão ler mais, que neste caso não faz rigorosamente nada, e de uma forma muito simples nós conseguimos construir algo muito semelhante àquilo que aqui está. Se quiséssemos de facto que ficasse igual, só temos que fazer uma pequena alteração. Este contentor, em vez de ser fluid, passa a ser apenas container. Ou, em vez de ser container, fluid, container. Ora, reparem o que é que vai acontecer.
vai ficar ali com umas margens, depois há aqui uma escapatória do nosso separador, que tem a ver aqui com algumas formatações que nós andamos aqui a fazer. De qualquer das formas, fica então aqui, nós temos aqui um container dentro de outro container, depois por vezes existe este tipo de problema. De qualquer das formas, nós vamos aqui poder fazer o seguinte, reparem, eu vou aqui colocar simplesmente um div, vamos aqui refrescar para ver se já conseguimos resolver o problema. Está resolvido o problema, ok? Então, o que acontece neste vídeo é eu apresentar aqui a forma de nós podermos inserir o Bootstrap dentro das nossas páginas web. E este vídeo é fundamental no sentido de cimentar esta aprendizagem, para que vocês percebam que existe esta possibilidade de podermos utilizar o Bootstrap, porque o que nós vamos fazer a partir de agora é bater código e avançar com exercícios práticos. A partir do próximo vídeo, nós só iremos falar sobre alguns aspectos relacionados com as matérias que vamos introduzindo aqui, quando assim for necessário. O que nós vamos fazer na maior parte dos casos é pegar em alguns exemplos extraídos da net, como por exemplo quando nós vamos procurar pela expressão HTML template e vamos encontrar estas coisas bonitas que a internet nos tem para mostrar, como é o caso, por exemplo, aqui deste template, ok? E nós queremos saber como é que é possível fazermos um template destes. Como é que será possível, por exemplo, eu vou procurar aqui páginas com um tamanho maior. Como é que é possível, por exemplo, fazermos uma página com este aspecto visual, ok? Vamos aqui ver a imagem. Como é que nós conseguimos fazer uma página com este aspecto visual? Como é que vamos colocar aqui os ícones? Como é que fazemos estes rodapés? É isto que nós vamos fazer. Eu vou pegar num exemplo e nós vamos desbravar esse exemplo por completo. Não vamos estar a ver o código que ele tem, vamos tentar reproduzir com as ferramentas que nós temos. Inclusive fazendo o tratamento de imagem também. Então esse vai ser o desafio que eu vos vou lançar a partir de agora e para que me acompanhem durante os próximos vídeos desta série. Como é óbvio, nós iremos falar aqui sobre PHP, vamos criar aqui formulários, vou-vos mostrar como é que nós fazemos com que os formulários comuniquem diretamente com uma base de dados, algo que nós iremos fazer mais para a frente. Vamos criar aqui carrosséis com as imagens a passar na horizontal, vamos reaproveitar código, vamos readaptar código, vamos fazer aqui um conjunto muito vasto de técnicas que vos irão permitir, até de uma forma modular, poderem ir construindo páginas de internet aos pedaços e depois, sempre que quiserem reutilizar esses pedaços para colar como se fosse um puzzle, vocês poderem inserir esses códigos dentro das vossas páginas web e muito rapidamente, alterando algumas cores, etc., nós podermos ter uma página de internet com um layout responsivo, com um layout moderno e bastante apelativo.